és tu, ó Cordeiro de Deus. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E abrir em Gênesis capítulo 6, nós vamos falar sobre esse personagem um pouquinho mais profundo, que é Noé. Noé e o dilúvio. Capítulo 6, diz o texto da palavra de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Suplicamos, Espírito Santo de Deus, que esteja sobre nós. Sabemos que a tua presença aqui é para glorificar o nome excelso de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso intuito. E também suplicamos que o Senhor convença de pecado, do erro, da justiça, do juízo vindouro, para que almas possam estar perfeitamente na justiça de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existe uma palavra que chama condescendência. Todos sabem o que significa condescendência. Significa você acabar fazendo algo, uma espécie de concessão. Você acaba cedendo. Às vezes uma pressão vem e você acaba cedendo. Um dos ataques do inimigo, uma das estratégias, a mais bem sucedida, vou frisar, a mais bem sucedida na história bíblica, é a condescendência. O povo de Israel, quando estava passando pela terra de Sitim, eles se encontraram com um outro povo chamado Moabita. Um povo que veio da descendência de Ló, uma de suas filhas. Um povo pecaminoso, um povo que não agradava a Deus. E qual foi a estratégia do inimigo quando passava Israel?
o povo, as filhas de Moabe, as mulheres, elas atraíram os filhos de Israel e houve uma condescendência. Aquilo foi algo que Deus não gostou. Deus não gostou. Trouxeram um dos israelitas com uma das mulheres, e um filho de Arão chamado Finéias pegou uma lança e traspassou esta lança, tanto no israelita como na mulher moabita. E aquilo então agradou a Deus, porque aquilo fez com que o povo se arrependesse. E a Bíblia diz, você pode depois ler em Números capítulo 25, que morreram uma grande quantidade, mais de 100.000 pessoas morreram naquela ocasião. Quando o povo também estava para adentrar em Canaã, a instrução de Deus era para aquele povo não adorar os ídolos cananeus, não se contaminar com aquela adoração, não promover idolatria no meio do povo de Deus. Mas aquele povo se corrompeu e a mão de Deus pesou contra aquele povo. Os profetas, depois no período profético, advertiram o povo de Deus sobre estas associações, falta de justiça social, falta de adoração ao verdadeiro Deus, fazendo pouco caso com a adoração a Deus, com a vida cristã. E os profetas avisaram, mas o que ocorreu? Aquele povo não deu crédito à voz dos profetas, e tanto o povo de Israel, a parte norte, foi levada para o cativeiro assírio, como a parte do sul, Judá, foi levada para o cativeiro babilônico. E aqui, Satanás, ele tem essa estratégia de querer derrotar o povo de Deus. No texto que nós acabamos de ler, e a história bíblica, ela pode ser resumida também aqui nesse início, vamos assim dizer, do livro de Gênesis. Aqui no verso 2 nós podemos ver: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Existe muita controvérsia com relação a esses filhos de Deus, um assunto teológico que, para pesquisadores, para gente que fica querendo encontrar pelo em ovo, não vamos entrar nesse mérito, mas nós entendemos por Gênesis capítulo 3, verso 15, que quando Deus disse para o homem, para Adão, depois que pecou, ele disse assim: e da semente da mulher, o que ia acontecer? Nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é esta semente da mulher? Jesus Cristo. Quem é a cabeça da serpente? O inimigo, Satanás, é a cabeça da serpente. E da semente da serpente nasceria um que feriria o seu calcanhar. De maneiras que podemos catalogar sementes de Deus, semente nascido da semente boa, da semente que Deus tinha prometido para a humanidade, e outra semente que é do mal, que veio para desfazer as obras de Deus. A princípio, na história humana, pensávamos que Caim seria desta semente boa, que depois, mais para frente, iria ter uma sequência
histórico-redentora até nascer o Senhor Jesus Cristo. Mas Caim não era da semente boa, Caim era da semente má. E quando ele matou Abel, como ficou a semente boa? A semente boa, depois Adão e Eva geraram Sete, e Sete era da semente boa, da semente de Deus. Quantos aqui nesta noite podem dizer que são da semente de Deus? Aleluia! Estão nessa semente de Deus. E aqueles que não estão, querem dizer que gostariam de estar na semente de Deus também. Só existe dois termos, duas filiações. E aqui nós vemos que houve esta contaminação e quase que estaria colocando em perigo o cumprimento da promessa que Deus tinha feito no chamado proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3, verso 15, quase que ali esta cadeia poderia ser interrompida, bloqueada, porque a semente da mulher tinha que ser uma semente pura, uma semente santa. Como o Senhor nasceria de uma semente contaminada, corrompida? E dessa maneira, meus irmãos, nós vemos que aqui o que acontecia, aquelas pessoas estavam totalmente se envolvendo entre si, como acabamos de ouvir na mensagem introdutória, casavam-se, davam em casamento, uma vida que não agradava a Deus, e dessa maneira aquilo levou Deus a promover um julgamento. E desse julgamento, a Bíblia diz que somente 8 pessoas, Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, foram salvas. Mas os animais que Deus colocou dentro da arca, 8 pessoas apenas. 8 pessoas que alcançaram a graça de Deus. E nós vivemos também num mundo em que hoje a nossa sociedade, de uma maneira geral, está dentro daquela colocação que o apóstolo Paulo fez em Romanos 1, a partir do verso 18 em diante. Os homens hoje se entregaram a uma dissolução, a uma imoralidade, a uma paixão vil, a uma situação tão perversa, tão pervertida, que Deus, diz o texto, os entregou a paixões infames. E dessa maneira, Deus um dia vai julgar todos esses atos que a humanidade tem colocado. Por isso, nós, como igreja do Senhor, fazendo parte da semente da mulher, da semente boa, nós não podemos ser condescendentes com o mundo, com as suas paixões, com as suas permissividades. Não, se nós formos condescendentes, nós estaremos dentro desta bem-sucedida estratégia do inimigo. E Noé era diferente. Nós vemos aqui no verso 9 que Noé era um homem, um varão justo, reto em suas gerações, e Noé andava com Deus. Noé tinha um relacionamento íntimo com Deus. Diante de toda aquela sociedade, Deus olhou dos altos céus e encontrou um homem que era um homem que buscava a Deus. Quantos têm buscado a Deus com integridade, com justiça, com retidão? Não pense você que isso é algo
um esforço que não vai ter resultado nenhum, não. Deus está olhando tudo, meus irmãos e amigos. Deus olha dos altos céus e Ele vê, ali está aquele homem que é um homem temente a Deus. Ali está aquela mulher que é temente ao Senhor, aleluia. É uma mulher que é íntegra, que tem um caráter, que está sendo moldado à feitura das coisas de Deus. Então Noé era extremamente oposto àquela sociedade que vivia. Ele era totalmente diferente. Ele era uma espécie de quadrado, como diz aí fora, com relação aos crentes. Mas ele era um homem que adorava a Deus, que buscava estar com Deus. E Deus então, diante daquela situação trágica, violenta, Deus instituiu um julgamento. E esse julgamento, ele viria através de um dilúvio. Nunca tinha chovido sobre a face da terra. E Deus então se revelou para Noé, disse o que ele iria fazer, e Noé cumpriu, como nós já ouvimos nessa noite, fazer aquela arca. Imaginem como Noé foi sarcasticamente gozado, falaram mal de Noé, camarada está louco fazendo uma arca. Imaginem como ele foi, de uma certa maneira, ele foi fustigado, ele foi de toda maneira, ele estava ali sendo ridicularizado por aquelas pessoas, mas ele permaneceu firme no seu propósito de erguer aquela arca. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha esta intenção de cumprir com aquela missão, deixando de lado os comentários. Muitas pessoas que chegam diante do Senhor, essas pessoas às vezes quando estão passando por um processo do novo nascimento, de um arrependimento, elas às vezes encontram situação em suas casas, com os seus familiares principalmente. Essas pessoas encontram um monte de situações que são opostas à fé que elas estão abraçando. Mas eu digo para você, você deve permanecer firme nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem falado ao seu coração, para que você continue buscando ao Senhor, seja reto, seja justo diante de Deus, diante dos seus semelhantes, procure fazer justiça e Deus vai te recompensar. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus então mandou o seu juízo. O juízo de Deus veio, 40 dias, 40 noites, a terra, diz a palavra de Deus, que choveu, que fenderam-se a terra e começou a brotar água de tudo quanto foi lugar. E daquela maneira, Deus mandou um juízo sobre a face da terra. Irmãos, Deus, diz o livro de Hebreus, Deus não se deixa escarnecer. Deus é um fogo consumidor. E nós vemos na palavra de Deus, depois em Gênesis capítulo 11, quando os homens construíram a Torre de Babel, Deus também deu um juízo para aqueles moradores da terra. Deus deu com que as línguas fossem diferentes. Deus enviou um juízo contra os seus filhos de aliança, que foram os israelitas. Depois de Deus ter promovido uma libertação do jugo do Egito, todo aquele povo, toda aquela geração pereceu no deserto. Ninguém adentrou a terra prometida a não ser Josué e Caleb. Houve um juízo de Deus contra aquelas pessoas. Houve um juízo de Deus contra o povo do norte de Israel, quando
Eles se dedicaram a outros deuses estranhos e Deus mandou a Síria como uma espécie de inimigo amigo para corrigir, para disciplinar os seus filhos, e eles foram levados para o cativeiro assírio. E depois de 150 anos, aconteceu a mesma coisa com Judá. Judá confiava no templo, Judá achava que o templo nunca poderia ser invadido pelos inimigos, porque ali representava a presença de Deus. Ali é uma espécie de conceito religioso, como muitos infelizmente têm, mas a vida do povo de Israel era uma vida descompromissada com Deus, era uma vida que estava arruinada por um sincretismo religioso com outros povos, e dessa maneira Deus enviou Nabucodonosor com os seus exércitos e destruíram Jerusalém. E dessa maneira nós vemos que o julgamento de Deus, ele vem. O que aconteceu no Calvário? Quando o Senhor Jesus Cristo esteve ali no Calvário, ele estava sendo julgado. Julgado por quem? Pelas autoridades romanas, pelos religiosos judaicos? Não. O Senhor estava ali sendo julgado pelo próprio Deus Pai. Ele foi condenado em seu lugar, em meu lugar, para que ele fosse o nosso substituto. E ali, diante daquele julgamento, ele pudesse dizer: tudo está consumado. Aleluia. Tudo está consumado. A obra da justificação está pronta. Ali o Senhor entregou a sua vida. Ele morreu pelos nossos pecados. Mas eu digo para você, ao terceiro dia ele ressuscitou, aleluia. E quando Jesus ressuscitou das entranhas da terra, a Bíblia diz que ele ressuscitou para a nossa justificação, aleluia. Não é uma questão de empáfia, de dizer que eu já estou justo diante do Senhor, não. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores, mas pela obra do Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, nós podemos confiar nesta justiça sobre as nossas vidas. E agora, como diz o apóstolo Paulo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim o Senhor, Ele também falou, como acabamos de ler no início, que nos últimos dias, que ninguém sabe, somente o Pai, nem os anjos do céu, o Senhor falou bem claramente: comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e o Senhor usou essa figura de Noé, até Noé entrar na arca, e veio o julgamento. E Deus também vai mandar o seu julgamento sobre esta face da terra. Mateus 24, Mateus 25, são os chamados sermões proféticos dos últimos momentos, que nós com certeza já estamos vivendo nesses últimos dias, conforme Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala através de quem? Através do Senhor Jesus Cristo. De maneiras que nós já estamos vivendo nesses últimos dias, irmãos, e nós precisamos estar preparados, aleluia. A nossa preparação tem que ser vigilante, séria, sem nenhuma ligação com as coisas desse mundo, para nós não nos envolvermos nas artimanhas do inimigo, não estarmos preocupados tanto com as coisas deste mundo, mas estarmos totalmente servindo ao nosso Deus, aleluia. Você não está feliz por estar aqui na casa do Senhor nesta noite, alegrando-se no Senhor, cultuando a um Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra? E dessa maneira, irmãos, apesar daquela situação tão difícil, caótica, diante de um dilúvio, a palavra de Deus diz no capítulo 8,
verso 1, diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. A palavra lembrar significa salvar. Noé é uma espécie de um novo Adão. Queria agora, depois que a terra estava totalmente dizimada, todas aquelas pessoas estavam mortas, ali o Senhor iria recomeçar uma nova oportunidade para a humanidade. Ali a linhagem de Sete, através de Noé, a linhagem da mulher iria novamente prevalecer. Noé é uma espécie de novo homem, novo cabeça da humanidade. E dessa maneira, o que fez Noé? Deus lembrou-se dele e a primeira coisa que ele fez foi prestar um holocausto ao Senhor. Aleluia. Foi adorar ao Senhor, foi reconhecer que Deus é Deus, que Deus o tinha livrado daquele grande dilúvio, e agora Noé era um verdadeiro adorador. Será que você que está aqui nesta noite também não foi livre de um grande dilúvio que passou na sua vida, de uma situação que parecia que você iria naufragar, que você iria perecer, você que estava andando por caminhos tortuosos, por caminhos do vício, por caminhos que levam à perdição, por caminhos que levam ao hospital e do hospital para outro lugar, para o cemitério. Você que está aqui nesta noite, você se lembra que um dia o Senhor lembrou de você, e você agora está aqui nesta hora, prestando uma adoração que só a Deus é devido, aleluia. Quantos de nós, a começar por mim, com certeza não estaria aqui nesta hora, se Deus não tivesse a sua misericórdia, né? Poderíamos estar longe dos caminhos do Senhor, envolvidos com quantas coisas desse mundo, mas lembrou-se Deus de Noé, e Deus está lembrando de você nesta hora. Deus quer te oferecer também uma salvação, assim como Deus ofereceu uma salvação para Noé e sua família. Deus também quer oferecer uma salvação para você, aleluia. E Deus então ali, diante daquele quadro, Deus tomou a iniciativa de fazer uma aliança com Noé. Veja comigo capítulo 9, verso 10. Deus diz assim: com toda a alma vivente, e isso inclui a nós, que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos os que saíram da arca, até todo animal da terra, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus firma esta aliança. É uma aliança exclusiva, de uma iniciativa que Deus teve. Pode ser considerada também uma aliança da graça, uma aliança imerecida da parte de Noé, que a única coisa que Noé fez foi a obediência. E a única coisa que Deus pede para nós também é obediência à sua palavra, aos seus mandamentos. E dessa maneira, Deus estabeleceu esta aliança, que é um arco, que quando chove, às vezes nós podemos ver no horizonte. O arco representa para Israel um dispositivo de guerra, mas para nós simboliza que há paz, aleluia. Entre os céus e a terra, Deus estabeleceu paz, e não haveria mais o dilúvio.
não haveria mais o dilúvio sobre toda a terra. E dessa maneira, nós queremos concluir afirmando que depois de toda essa situação, Deus é o Deus dos recomeços. Aleluia. Vamos repetir? Deus é o Deus dos recomeços. Deus quer começar algo novo na sua vida. Aleluia. Não importa a situação que você passou, se você tiver um coração contrito, um coração quebrantado diante do Senhor, se realmente os dias que você vive neste mundo são dias maus, são dias que você está cansado, como diz o escritor de Eclesiastes, o sábio Salomão, tudo é vaidade, tudo passa, parece que tudo é igual, mas eu quero te dizer que Deus quer recomeçar algo novo na sua vida, aleluia. Deus quer fazer como fez com Noé, a oportunidade de um novo recomeço, de começar tudo novamente. E dessa maneira, Deus recomeçou com Israel. Nós vemos tantas vezes o povo da promessa voltou, aquele remanescente fiel voltou para Jerusalém, para Judá, como nós estamos estudando nos livros dos profetas menores, para reconstruir o templo, para reconstruir a nação. Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de amor, de benignidade. E dessa maneira, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo aqui na terra. E dessa maneira, a igreja, ela é o lugar dos recomeços. É o lugar que as pessoas vêm, como eu já ouvi 2 testemunhos nessa noite, dizendo: Deus operou um milagre na minha vida, me curou. Outro diz: Deus está me libertando do jugo das drogas. Aleluia! São pessoas que estão aqui querendo recomeçar, querendo ser transformadas pelo poder de Deus. Por isso, nós temos essa esperança. E quem usou muito referências a Noé e ao dilúvio foi o profeta Pedro nos seus livros. E eu quero ler 2 Pedro capítulo 3, verso 13, mas tem várias citações de Noé que são muito interessantes. Diz assim sobre este acontecimento: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia. Você tem essa esperança? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Se você está cansado da injustiça desse mundo, se estão te perseguindo e você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus e quer se manifestar publicamente, levante a sua mão como sinal. Graças a Deus temos uma pessoa ali, como sinal de que você quer, a partir de hoje, ser uma nova criatura. Você quer estar em aliança com o Senhor. Você quer ser salvo desta contaminação que está neste mundo. E você quer se apegar a Deus. Você quer ser como Noé, um homem íntegro, um homem reto, um homem justo. Deus vai estabelecer essas qualidades na sua vida. Vamos ficar de pé. Nós cantamos o último louvor, que ele fala um pouco no coro, este último louvor. Vamos pedir ajuda aqui para o nosso grupo de louvor e convido esta pessoa a vir aqui na frente. E se você quer recomeçar uma nova vida com Cristo, vem aqui na frente, nós queremos orar pela sua vida agora, suplicar a bênção de Deus para a sua vida, para que a justiça de Jesus esteja sobre você, para que você possa recomeçar. Também você que já é crente,
Você que tem aceitado o Senhor, mas você sente que quer recomeçar um novo período na sua vida, este é o momento de adoração. Traga o seu coração aqui como oferta diante do Senhor, dizendo para o Senhor: eu não quero me conformar com este mundo, mas eu quero ser renovado. Amém. Faz um milagre, Senhor, agora. Aleluia. Aleluia. Opera, Senhor, nesta hora. Aleluia. Adore o Senhor agora. Oh Deus, oh Deus. Opera, Senhor, a justiça nesta hora. Oh Senhor, tira as cadeias que seguram essas vidas neste mundo. Oh Jesus, tira a condescendência. Aleluia. Opera, Jesus. Oh Deus, oh Deus. Me chama para aleluia. Ressuscita-me. Mais uma vez. Remove a minha pedra. Me chame para o nome. Muda minha história. Ressuscita os meus sonhos. Transforma minha vida. Me faz um milagre. Me toca nessa hora. Me chama para fora. Ressuscita-me. Aleluia. Vamos orar. Abra sua boca. Eu quero dar um testemunho pessoal. O Senhor já me curou da hepatite B. O Senhor já me curou de vícios. O Senhor já me curou da malária, como os irmãos sabem. Mas o maior milagre que Deus faz é o milagre do coração. Um novo coração para Deus. Aleluia. Este é o maior milagre. Nós devemos batalhar por este milagre. E que este milagre esteja ocorrendo nesta hora. Um novo coração vos dou. Um coração novo, um coração de adorador. Um coração que busca a presença do Senhor. Vamos orar. Levante a sua mão, glorifique o nome do Senhor. Fale em línguas. Aleluia, aleluia. Oh Senhor da glória, te glorificamos, te exaltamos, porque o Senhor é presente em nossas vidas. Vivemos dias maus, dias terríveis, Senhor, em que a tua volta se aproxima cada vez mais, como sinais dos tempos, como aconteceu com Noé, Senhor. Pedimos que o teu povo não seja condescendente, Senhor, com as coisas desse mundo, com as suas armadilhas, Senhor. Oh Jesus, opera poderosamente nessas vidas, Senhor. Opera, Senhor. Dá, ó Pai, um coração justo, que o Senhor olhe do céu e veja: este homem me ama, esta mulher é reta diante do Senhor. Opera este milagre, Senhor, e transforma os corações. E também opera a cura nesta hora, Senhor, porque o Senhor é o Deus da cura. Oh Jesus de Nazaré, opera nessas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. A ti toda a honra e toda a glória. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Aleluia. Ele é vivo, Ele está em nosso meio e Ele reina. Aleluia. 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 Podemos assentar. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou.
Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. Flávio da Aparecida. Pastor, gostaria de uma explicação de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Nós queremos responder ao nosso ouvinte. Em primeiro lugar, vamos fazer a leitura do texto, que diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. A primeira consideração nossa, na resposta que vamos dar ao nosso ouvinte, é com relação a esta palavra, muitos que dormem. Esta palavra dormem, empregando-se como relativo à morte física, tem sido entendida de diversas maneiras. E nós queremos dizer que essa palavra, especificamente, palavra morte, ela se aplica ao corpo. Diz o texto: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27, 52. Então, quero dizer ao nosso consulente que esta palavra, muitos que dormem no pó da terra, se refere apenas ao corpo. O corpo dorme, não a alma. A alma sobrevive à morte do corpo. Se é um cristão, vai estar com Cristo no céu. E se não é, vai descer ao Hades, que é considerado o inferno, de acordo com Lucas 16, 22 e 23. Agora, com relação ao corpo, nós queremos dizer aqui, quando diz o escritor, muitos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, que o Antigo Testamento faz referências não apenas neste versículo, mas em outros versículos também a respeito da ressurreição. Só que concordamos em dizer que este versículo de Daniel 12, versículo 2, é um dos mais claros do Antigo Testamento. Agora, encontramos também no livro de Jó, capítulo 19, versículos 25 e 26, a esperança de Jó quanto à ressurreição do seu corpo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha carne, ainda em meu corpo verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Então aqui está uma passagem bíblica falando da ressurreição do corpo. Ora, para que haja uma ressurreição, diferentemente de recriação, então deixo claro, a Bíblia não fala de recriação. Recriação é criar parecido com aquela pessoa que existiu, mas não a mesma pessoa. Ao passo que ressurreição é o retorno do espírito ao corpo, para que o corpo sobreviva com a mesma identidade do tempo antes de morrer. Nós temos ainda na Bíblia Sagrada, no capítulo 26 do livro de Isaías, uma outra declaração a respeito da ressurreição do corpo. Diz assim o texto a respeito da ressurreição do corpo, que ele vai ressuscitar. É o que nós lemos na palavra de Deus, que vamos citar em seguida. Voltando ao capítulo 12 de Daniel, versículos, nós encontramos essa